capítulo de número 1, versículo de número 9. Nós vamos ler do 9 até o versículo de número 17. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9 até o 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, e em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz, porque Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Repita comigo: Ele nos livrou do poder das trevas. Decora isso, é importante. 14. Em quem nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual também é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Para terminar, o verso de número 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primícia ou preeminência. Diga graças a Deus. Pode subir mais um pouquinho, viu, Jackson? Curve sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a Tua palavra que será ministrada, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, usar a minha vida e também falar ao coração da Tua igreja. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, para fazer de acordo com a Tua soberana vontade. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. E você diz, mais uma vez, por favor, aplauda o nome do Senhor. Tome seus assentos. Queridos, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, e ele já começa no capítulo 1 falando sobre a doutrina da justificação, explicando que nós temos em Cristo todas as ferramentas necessárias para sairmos do reino das trevas e sermos levados ao reino da luz do seu amado Filho Jesus. E Paulo começa escrevendo e ensinando que foi pela redenção do sangue de Cristo e pelo perdão de pecados que agora temos a possibilidade de rompermos com os ciclos malignos. Só que há pessoas que amam a Deus, mas vivem repetindo dores que parecem nunca terminar. São ciclos de humilhação, ciclos de vício, ciclos de adultério, ciclos de brigas familiares, ciclos de fracassos financeiros, ciclos de opressão mental, ciclos de recaída espiritual. O ciclo maligno, que é o fato de vivermos no reino das trevas, é quando um padrão maligno das trevas se repete de vez em quando de forma contínua, passando de fase em fase, de ambiente em ambiente, e às vezes até de geração
em geração. E a Bíblia mostra que isso acontece quando o pecado é tolerado. Porque Paulo disse: fomos transportados do reino das trevas para a luz, por meio do sangue e de perdão de pecados para uma vida liberta. Então, quando o pecado é tolerado, nós abrimos portas e habitamos no reino das trevas. E quando o pecado é tolerado, o altar de Deus é abandonado. Quando o altar é abandonado, a casa se acostuma com aquilo que Deus mandou arrancar. Mas a mesma Bíblia também mostra que há uma hora em que alguém se levanta e diz: na minha vida, isso termina hoje. Isso se encerra hoje. Há 7 sinais principais que acontecem, que nós podemos ver sobre quem está vivendo sobre o controle do reino das trevas. Primeiro sinal: a pessoa sempre cai no mesmo erro. Mesmo depois de prometer que vai mudar, irmão, não é apenas uma falha isolada, é uma repetição. Ela se arrepende, chora, decide recomeçar, mas pouco tempo depois volta exatamente para a mesma vida que tinha saído. Volta exatamente para o mesmo lugar. Isso mostra que não houve só emoção. Tem um padrão do reino das trevas ali. Segundo, toda vez começa bem, animado, com projetos, mas sempre termina do mesmo jeito: destruição, vergonha, perca. Isso nos relacionamentos, nas finanças, nos seus projetos de vida, na própria vida espiritual. Não consegue terminar um propósito. No ministério, parece que sempre existe um roteiro de queda se repetindo. A pessoa não consegue sustentar o avanço, porque existe uma estrutura errada por trás, que ainda não foi tratada. Terceiro, a casa vive debaixo do mesmo ambiente pesado. Você vai hoje, é confusão, é contenda, é opressão, é medo. Há lares em que a paz não consegue permanecer ali. Pequenas coisas viram grandes brigas. O ambiente é sobrecarregado. Você vai orar ali, a oração não flui. E quem mora vive em desgaste constante. A aparência de cansaço infinito. De vez em quando, né, quem trabalha no pesado é normal estar cansado. Mas é um cansaço espiritual. Parece que a pessoa está como se fosse um zumbi, desgastado de tudo. E isso pode revelar uma porta aberta para demônios e uma rotina espiritual contaminada. Quarto, quem vive de mistura espiritual, quer servir a Deus, mas mantém as práticas que Deus abomina. Quer trabalhar com Deus, mas continuam com hábitos e vínculos que alimentam o reino das trevas. A pessoa quer a bênção de Deus, mas não consegue romper com aquilo que Deus reprova. Ora, mas não larga o pecado. Busca o altar, mas mantém as alianças erradas. Essa fé misturada, um pé na igreja e um pé no mundo, como diz o nordestino, sustenta ciclos que já deveriam ter acabado há muito tempo. E o que é ciclo? Ciclo é aqui, aí vem de novo. Sai daqui, aí vem de novo. E nada muda. Quinto, um problema que já virou padrão familiar. A Érica pregou sobre isso no culto de Santa Ceia. O pai mentiu, o avô mentiu, perdão, o pai mentiu, o filho mentiu. No mesmo lugar, no Egito, com a mesma situação, com a mulher que não queria morrer. Repetição de padrões em gerações. Quando os mesmos pecados, os mesmos traumas, os mesmos comportamentos destrutivos e tragédias se repetem entre pais, filhos
e netos, isso é um alerta sério. Não significa condenação inevitável, não. Mas mostra que há um padrão antigo, precisando ser confrontado com arrependimento e vida espiritual mudada de verdade. E as pessoas que sabem o que precisa arrancar, sabem o que Deus está cobrando, mas fica sempre adiando, sempre deixando para amanhã. Ela identifica o altar errado, ela reconhece a influência, percebe o vínculo perigoso, mas nunca toma decisão. Todo dia vai, esse dia nunca chega. Enquanto não derruba o que alimenta o mal, o ciclo continua ativo. Irmão, libertação exige decisão prática, renúncia, atitude. E por último, 7º ponto, quando não há mudança profunda de coração e mente, somente tentativas superficiais, é quando a pessoa até tenta ajustar os seus comportamentos, mas ela não passa por uma conversão real, verdadeira. Ela não consegue tomar uma decisão definitiva, arrependimento sincero, não tem entrega verdadeira. Sem novo nascimento, sem novo coração, sem espírito de vida, o ciclo só muda de forma, mas não desaparece, continua ali. Então nós vamos ver aqui algumas histórias sobre ciclos, que cabe muito bem nisso que o apóstolo Paulo deixou aqui na carta aos Colossenses. Quer ver uma? 2 Reis, capítulo 17, versículo 41, a Bíblia diz assim: como fizeram os seus pais, assim fizeram também os seus filhos, e depois os filhos dos seus filhos. Olha, o texto descreve um povo que tenta manter a aparência de povo de Deus, mas continuava servindo a outros deuses. Era um culto misturado, era uma fé dividida, era uma religiosidade sem ruptura com o pecado. E esse padrão foi sendo repetido pelo pai, pelo neto, pelo filho. Aqui está uma verdade, irmão, muito profunda. O que não é confrontado é herdado. O que não é quebrado é repetido. O que não é arrancado cria raiz. Tem famílias em que o ciclo maligno das trevas é que todo mundo começa bem, mas termina destruído. Nunca tem nada na vida. O que compra, troca. O que não troca, vende. O que não vende, quebra, mas termina sem nada. Tem famílias que o ciclo é que ninguém consegue permanecer no casamento. A mãe separou, a avó separou, a prima separou, a tia separou, o tio separou, o irmão separou e ele está quase separando também. Tem famílias que o ciclo é que todos vivem endividados. Não tem um cristão que não esteja endividado até o pescoço. É tudinho. Se os cobradores de impostos viessem, levava tudo cativo, não ficava um. Tem famílias em que o ciclo das trevas sempre tem alguém no vício das drogas, na bebida ou no cigarro, na cachaça. Ou é afundado, ou é um drogado na família, ou é um bêbado na família, ou é um fumante na família. Sempre tem um ciclo. Quando aquele infeliz morre, aparece outro. Há famílias em que o ciclo é que toda geração tem um histórico de violência. Tem um que gosta de briga, né? Sempre tem um histórico de abandono, ou de depressão, ou de gente que gosta de uma macumba, de ir para casa de rezador, ou que se esfria espiritualmente e morre por ali mesmo. Irmãos, o diabo gosta de transformar um acidente em padrão, uma queda em cultura, um pecado em herança espiritual. Diga para o irmão que está do seu lado: o ciclo maligno, muita gente para pouco barulho, diga para essa pessoa: o ciclo maligno continua quando a casa de Deus, dentro de nós,
fica contaminada e abandonada. Vou dar outro exemplo. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó: e Ezequias chama o povo e diz: santificai-vos, tirai do santuário toda a imundícia. Olha que interessante. Ezequias reconhece que os pais haviam prevaricado contra Deus, pecado contra Deus, abandonado o Senhor, fechado as portas, apagado as lâmpadas, cessado o incenso, interrompido o sacrifício. Qual foi o resultado? Desgraça, pobreza, ira, vergonha, derrota, cativeiro. Então Ezequias, sobre a ordem do profeta Isaías, diz assim: estou resolvido a fazer aliança verdadeira com o Senhor. Irmãos, isso é poderoso, porque revela que ciclo maligno não é algo que está fora. Muitas vezes ele se alimenta de portas abertas do lado de dentro da nossa vida e da nossa casa. Nesse caso de Ezequias aqui, oração apagada. Espera aí, uma pessoa que não tem uma vida regular de oração, quer o quê? Se não for viver sobre o reino das trevas. Qual foi a última vez que você orou? Nem lembro, acho que foi no culto passado. Aí fica difícil. Aí você está fazendo uma sociedade com os próprios demônios. Vida espiritual negligenciada. Não jejuma, não lê a palavra, está levando de todo jeito. Ah, quando Deus usar alguém para mim, aí eu faço. Espera aí, você é uma criança de 5 anos de idade os outros que tem que dizer, você sabe o que tem que fazer? Pecados escondidos sem nenhuma intenção de abandonar. Ambientes que você frequenta contaminados, com cachaça, com roda de música do mundo, com tudo que não presta, e você está lá. Acordos silenciosos com aquilo que você sabe que está errado, que entristece a Deus. Aqueles arrumadinho, o único arrumadinho que pode é o feijão com farinha e verdura, carne de charque. O resto dos arrumadinhos é tudo errado. Então, irmãos, tem ciclos que não se quebram apenas com a frequência dos cultos, não. Existem ciclos que se quebram quando a pessoa volta a orar de verdade na sua casa, porque você chegar aqui, a oração da igreja quebra o ciclo, e você chega na sua casa e você coloca de novo. Teve uma vez que o pastor mandou colocar no telão da igreja, era bem grande, a Globeleza. Vocês já viram a Globeleza, né? Não dei uma de doido não, que você sabe o que eu estou falando. A Globeleza, que era aquela mulher que passava na televisão nua, só pintada, sem roupa, toda pintada. Passava na televisão, rede aberta. O pastor botou no telão. Irmão, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aí botou a Globeleza. Patac, um carnaval, né? Os irmãos ficaram todos escandalizados, quase que tirava o pastor da igreja. Aí sabe o que o pastor disse? Ah, vocês estão achando ruim porque eu botei aqui. E por que vocês botam na casa de vocês? O pastor disse assim: aí aqui na igreja vocês estão vigiando, mas na casa de vocês a Globeleira está lá dançando, rebolando no carnaval. Então precisa-se haver, irmãos, uma limpeza no ambiente daquilo que não agrada a Deus. Tem que pegar os CD, os DVD do mundo, jogar fora. Tem que pegar as latinhas de cerveja, as taças de vinho, joga fora. Tem que pegar os santos, Maria, Aparecida, José, João, Pedro, joga fora. Porque você vem para a igreja, a gente ora, quando você chega em casa, você levanta um altar para o inimigo de novo. Tem que pegar a saia de um palmo. Os homens, a camisa aqui, agora tem uma camisa que é rasgada aqui do lado, né? Tem que jogar fora. Limpar o ambiente para que os ciclos do inimigo se quebrem. Por isso que você só vive doente. É dor na perna, é dor no joelho, é dor no olho, é dor no cabelo, é dor na unha. Não sabe o que é? É mantendo um altar para demônios aprisionar você com doença e enfermidade. Sabe qual vai ser o final de pessoas assim? Ou você faz uma limpeza na sua casa, ou o final é o que diz o Salmo 115, em cima de uma cama.
Deus vai estar dando saúde para você estar fazendo altar para Baal, hein? Romper com relacionamentos e amizades que te arrasta para o abismo. Vânia falou aqui agora há pouco sobre isso. Romper com relacionamentos e amizades. Namoro foi feito para acabar. O que não foi feito para acabar foi casamento. Olha como está a sua vida espiritual depois que você entrou nesse relacionamento. Pastor, depois que eu comecei a namorar, acontece. Estou orando mais, estou buscando mais. O menino está me ajudando assim firmar mais na igreja. A menina está me ajudando a participar mais da igreja. Ou é o contrário? Depois que começou a namorar, não prega mais, não canta mais, não evangeliza mais, não estuda mais. Aí depois que casar, porque o padrão do namoro é o padrão do casamento. É o padrão que você vai levar. E as amizades. Quem anda com gente do mundo, como diz o ditado popular, farinha do mesmo saco. A Bíblia diz o quê? As más amizades corrompem os bons costumes. Mas, porque a pessoa é legal, né? Porque às vezes até interesse, né? Porque tem algo a oferecer, e a gente mantém esses ciclos de amizades. Estou dizendo que é para você se intrigar do povo, não. Um abraço, oi, tudo bem, como é que vai? Não estou dizendo que é para você estar andando com essas pessoas, para botar essas pessoas enfiadas na sua casa, porque vai desandar as coisas. Parar de alimentar pensamentos que você sabe que não são pensamentos de Deus. Tudo que vir na mente, bota na cabeça. Aí pronto. E fazer o quê? Fazer o que Ezequias fez: reabrir as portas da casa do Senhor na sua vida. Diga para o irmão que está ao seu lado: não basta querer a mudança, é preciso remover a imundícia, a sujeira. Porque querer mudança eu também quero, mas querer tirar o que desagrada a Deus é que é difícil. Então, o livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 40, traz 3 coisas interessantes. 3 coisas. Deus diz que se o povo confessasse a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, que se o seu coração se humilhasse, então ele se lembraria da sua aliança. Está no livro de Levítico, isso, que é um livro da lei de Moisés para os judeus, mas que tem um princípio que ecoa para a igreja nos tempos de hoje: confissão, humilhação, aliança. Confissão, libertação começa quando a gente para de maquiar o problema. A gente fica chamando, é porque esse é meu jeito mesmo, é porque eu sou assim, é porque esse é meu temperamento, é só uma fase que eu estou passando, é só uma fraqueza, depois melhora. Não, pare de maquiar, chame isso de pecado, que está errado e de que precisa de libertação. Porque quando você chama o pecado pelo nome, a opressão pelo nome, a cadeia espiritual pelo nome, você começa a tratar ela como ela deve ser tratada. Pare de colocar maquiagem. Segundo, humilhação. Tem batalha que não se vence com orgulho. Há pessoas que querem ser livres sem se dobrarem, querem vitória sem arrependimento, querem milagre sem renúncia. Não. Terceiro, aliança. Deus não apenas quebra algo, Ele reestabelece algo novo no lugar. O Senhor não quer somente arrancar o ciclo antigo, Ele quer colocar um novo ciclo de história, de vida na sua vida. Repita comigo: quem rompe ciclos precisa derrubar o altar errado e levantar o altar certo. Juízes capítulo 6, versículo 25 diz assim: e Deus mandou Gideão derrubar o altar de Baal, que era do pai dele, e em seguida edificar um altar ao Senhor. Olha só, essa aqui é a imagem perfeita de uma libertação verdadeira. Não adianta só expulsar o mal, não. Tem que expulsar o mal, mas tem que colocar o bem no lugar.
não é só expulsar o maligno, é consagrar o espaço a Deus. Não adianta derrubar Baal e deixar o terreno vazio. Lembra da parábola que Jesus contou, da história? De que quando um demônio sai, ele anda e volta para olhar. Se tiver vazio, ele entra de novo e vem pior, vem com mais 7. Não adianta derrubar Baal e deixar vazio, não. Não adianta renunciar ao pecado e continuar sem um altar. Não adianta. Você tem que substituir. Deus disse a Gideão: derruba o altar de Baal que teu pai fez. Ele derrubou. Aí Deus disse, quando Gideão ia saindo, Deus disse: construa um outro lugar. Porque aonde você derrubou o altar que ficou vazio, se você não construir um altar para mim no lugar, não manter o meu altar ali, esses demônios voltarão a atormentar. Se o ciclo maligno passa por vício, precisa nascer um altar de santidade no lugar. Se é confusão mental, precisa nascer um altar de leitura. Da pai, pastor, é porque minha mente está perturbada. Então vai ler a palavra. Toda vez que a perturbação vier, abra a Bíblia, leia a Bíblia. Só pare de ler quando a perturbação passar. Não deixe o terreno vazio. Coloque uma palavra no lugar aonde ficou. Se é briga em casa, se é contenda, tem que nascer um altar de oração familiar. Ai, pastor, é porque eu brigo com meu marido, eu brigo com meu filho, e os meninos discutindo, junta todo mundo e bota todo mundo num culto no lar. Faz um ciclo, bota todo mundo para orar, que esse mal sai, que esse ciclo quebra. Ah, pastor, porque na minha casa um negócio é de imoralidade, é um negócio, é um desmantelo, e o meu menino tem uma namorada, daqui a pouco está com outra, daqui a pouco está com outra, e o meu marido é olhando para a vizinha, é não sei o que, é um desmantelo, então tem que nascer um altar de pureza. Começa a exigir e a botar ordem na tua casa. Tem que ser feito assim, tem que ser feito desse jeito. Quem não quiser, a porta da casa é serventia, rua. Se o problema lá, o ciclo lá, é de miséria, de fome, de necessidade, de desordem, tem que nascer um altar de fidelidade nos dízimos e oferta, e um altar de trabalho. Entende? Tirou uma coisa ruim, tem que botar outra no lugar, tem que substituir, não pode deixar vazio. Libertação não é só remover, não é só tirar, não, é substituir por outro no lugar. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu parei de andar com a maus amizade, agora eu vivo em casa, sozinho. Não, parou com a maus amizade, começa com boas amizades. Porque mente vazia é a oficina do diabo. Ai, pastor, é porque eu ia para casa das vizinhas, me sentava nas calçadas para fofocar da vida dos outros. Agora eu deixei, estou em casa. Não, já que ia para a calçada fofocar da vida dos outros, vai para a rua evangelizar e falar da vida de Jesus. Substitui. Entende isso? Então, altar não é só remover, é substituir. Perdão, altar não, libertação. Não é só remover, é substituir. Diga para o irmão que está do seu lado: ninguém está condenado a repetir para sempre o que viu antes. Ezequiel 18:30, Deus diz: convertei-vos, lançai de vós todas as vossas transgressões, criai em vós um coração novo e um espírito novo. Convertei-vos e vivereis. Olha que mensagem linda. Isso tem que ser dito com fé, irmãos. O passado da gente influencia, mas não determina o futuro de quem se rende a Deus. A Bíblia não ensina fatalismo espiritual, não. A Bíblia ensina responsabilidade, arrependimento, transformação. Talvez você viu isso a vida inteira. Talvez você cresceu no meio disso. Talvez você foi marcado por isso, mas em Deus você não é obrigado a ficar repetindo o que aconteceu de ruim. Em Cristo, a sentença é quebrada e uma nova história começa. Vem aqui, por favor, Luan. A sentença é quebrada. Não é nenhuma profecia, não. Hoje não. É só para pegar isso aqui e dar ali. Puxa aqui, por favor. Irmão, eu estou ficando gordo que isso aqui está dando trabalho para sair sozinho, viu?
Obrigado. Então, a sentença é quebrada e uma nova história começa. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo disse assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isaías capítulo 10, versículo 27 diz que naquele dia o jugo será despedaçado por causa da unção. A mensagem bíblica para quebrar ciclos malignos é essa: o que estava preso pode ser solto, o que se repetia pode ser interrompido, o que parecia herança inevitável pode ter uma nova história, o que era cadeia pode virar um grande testemunho de vitória. Aleluia! Você não vai administrar aquilo que Deus mandou romper. Você não vai negociar com aquilo que está destruindo a sua casa. Hoje, decida encerrar ciclos, inaugurar um novo tempo. Agora, qual ciclo maligno precisa morrer na sua vida? O que está acontecendo com você? Que você está nessa roda giratória que não sai para lugar nenhum. O que precisa morrer hoje? Qual é a consciência que o Espírito Santo ministra no seu coração para você sair daqui, tomar uma atitude e dizer: a partir de hoje vai ser diferente? Qual porta maligna precisa ser fechada? Qual altar precisa ser derrubado? Qual área da sua vida precisa voltar para Deus? Porque se você quer melhora, mas não quer tomar as atitudes necessárias, o ciclo pode até mudar, mas vai continuar ali. Irmãos, não é um momento de maquiagem espiritual. Não é noite de disfarçar essa vida que as coisas não estão andando como deveriam para frente. Hoje é noite de você confessar, se arrepender, renunciar e se posicionar. Mas pastor, já tentei, não consegui. Se você decidir hoje dar um basta nessa situação, o Espírito Santo vai ajudar você a romper e a quebrar esses ciclos. Aleluia. Aleluia. Então, quais são os principais sinais de que um ciclo maligno está operando? Repita comigo: sempre. Não, diga primeiro que eu estou dizendo assim: sempre o mesmo tipo de queda. Mas fulano estava tão bem. Ah, saiu da igreja de novo. Aí daqui a pouco volta, aceita Jesus. Ele começa: cadê fulano? Ah, já saiu da igreja de novo. Aí daqui a pouco volta, aceita Jesus. Cadê fulano? Ah, já saiu da igreja de novo. Ciclos. Toda vez que está para avançar, quando você pensa que ele vai montar um negócio, quando você pensa que ele vai estudar, quando você pensa que ele vai entrar no ministério, quando você pensa que ele vai virar um homem de Deus, pronto, isso acaba em nada. E os relacionamentos? Destrutivo. Mas rapaz, terminar esse namoro com ela foi, por quê? Muito complicada. Com tudo briga. Aí arrumou quem? Uma prostituta. Pior do que a que estava. Aí deixa a prostituta, arrumou quem? Uma macumbeira. Aí deixou a macumbeira, arrumou quem? A que fica no cabaré, servindo bebida. Não arruma uma que preste. Só arruma o que não presta. Relacionamentos destrutivos. E as enfermidades? Padrão de enfermidade.
Depressão, daqui a pouco está a prima com depressão, daqui a pouco está a irmã com depressão, daqui a pouco está a mãe com depressão, daqui a pouco morre com depressão. Quando não é depressão, é ansiedade. Ansiedade no pai, no filho, na mãe. Em um é normal, porque nós somos carne e podemos adoecer. Mas todo mundo da família, doente com a mesma doença, morrendo do mesmo jeito, isso não é normal. E promessas que faz a Deus e não cumpre. Nunca cumpre. Faz os propósitos aqui na igreja, quebra, toda vez quebra. Promete a Deus o céu e a terra, não entrega nem um quintal. Não cumpre. Quebra as promessas que faz. E a casa, pode ir lá em janeiro, está pesada. Pode ir lá em junho, está pesada. Pode ir lá em dezembro, está pesada. Mesmo peso, mesma contenda, mesma confusão, mesma opressão. Não muda. Então como é que a gente faz? Tem que reconhecer. Tem que reconhecer que você não está bem. Tem que reconhecer que tem coisa errada. Tem que reconhecer que esse negócio não está certo. Tu estava tão bem, olha como é que tu está agora. O negócio está dando tudo errado, está dando para trás, está acabando com o que tem. Afracou na fé, abandonou os ministérios, deixou Jesus, está parecendo um zumbi. Tem que reconhecer o padrão, senão você não vai conseguir tratar isso. Tem que confessar o pecado e a cumplicidade com ele. Tem que confessar, tem que admitir. Tem que dizer, eu estou cometendo esse pecado, sim. Por isso que as coisas começaram a se desandar, porque eu errei aqui, eu abri uma porta que não deveria ali, eu me misturei com quem não devia aqui. Tem que querer restaurar a vida devocional. Se você não voltar a orar, se você não voltar a jejuar, se você não voltar às coisas que você fazia para Deus, não ocupar o espaço de Baal, o negócio não vai andar. Tem que substituir o altar errado por um altar verdadeiro, santo. Tem que fazer o que os profetas e os apóstolos escreveram: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a igreja em uma só voz, repita-se comigo: em nome de Jesus, eu reconheço que esse ciclo não pode continuar. Diga: eu renuncio todo acordo com o pecado, com as trevas, com a opressão. Diga assim: eu fecharei as portas que abri para o inimigo. Diga: eu consagro. Põe a mão assim na sua cabeça. Diga: eu consagro a minha mente, a minha casa, a minha família, o meu futuro a Deus. Diga assim: em Cristo, uma nova história sobre a minha vida começa agora, no poder do Espírito Santo. Amém, 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 amém. Meu Deus, estamos no momento em que a igreja mais precisa de libertação. Pessoas cantando, pregando, sentando, evangelizando, mas oprimidas pelo inimigo, pelo inferno. O Espírito Santo está dizendo essa noite: hoje é noite de libertação espiritual. Hoje é noite de mudança de mente, de destino, de história. Aleluia! Fica de pé nesse momento. Vamos levantar agora uma corrente de oração. Segure a mão de quem está do seu lado agora. Vamos orar, vamos orar. Vamos entregar a Deus a nossa vida. Aleluia. Busque alguém e segure na mão dessa pessoa agora nesse momento. Busque, não fique sozinho aqui com Fabiana, Luan, ou com Eric.
com o presbítero aqui, Severino. Não deixe sozinho. Segure alguém para orar com você. Aleluia. Agora, por favor, comece a levantar um clamor. Junte conosco. Ore conosco. Faça uma oração de mudança, para que amanhã, segunda-feira, essa pessoa que está aí morra e nasça uma nova criatura. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós colocamos diante de Ti, da Tua presença, nos colocamos com temor e fé. Tu és santo, poderoso, justo e misericordioso, e diante da Tua palavra nós declaramos que todo ciclo maligno que tem se repetido será confrontado pelo poder do nome de Jesus. Pai, visita agora vidas aqui, visita agora casas aqui, famílias aqui, gerações aqui. Traz à luz tudo aquilo que estava escondido, Jesus. Revela a raiz, revela a porta que foi aberta, revela o altar contaminado, revela, Senhor, o padrão maligno que vem se repetindo. Jesus, tudo aquilo que não vier de Ti seja exposto e arrancado em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda a opressão maligna, todo espírito de confusão, todo laço do vício, todo ciclo de adultério, de prostituição, de mentira, de miséria, de vício, de violência, de enfermidade. Aleluia, todo ciclo de medo, de pesadelo, de angústia, de perturbação, de fracasso na vida profissional. Pelo sangue de Jesus, a igreja, a oração da igreja, quebramos agora toda insistência das trevas sobre essa vida, toda repetição maligna, toda seta que voa, aleluia, toda seta que voa de meio-dia, toda cadeia antiga, toda palavra de derrota, toda lembrança que aprisiona, toda acusação do inferno, cai por terra agora em nome de Jesus. Senhor, assim como mandaste tirar a imundícia do santuário, purifica agora o teu templo e a tua casa, Espírito Santo. Limpa a mente, limpa o coração, limpa a casa, limpa os caminhos, limpa os relacionamentos, limpa a memória, limpa o ambiente dessa família. Assim como Gideão derrubou o altar errado, derruba, Senhor, o altar levantado contra essa vida, o altar de idolatria, o altar de pecado, o altar de humilhação, o altar de opressão, seja destruído agora pelo poder do nome de Jesus. Onde havia altar de trevas, levanta agora um altar de adoração, um altar de oração, um altar de santidade, um altar de consagração. Pai, sela essa palavra no coração da tua igreja. Onde havia repetição de derrota, estabelece um novo tempo. Onde havia cativeiro, estabelece liberdade. Onde havia vergonha, estabelece honra. Onde havia opressão, estabelece paz. Onde havia sequidão e morte, estabelece vida, vida em abundância. Nós declaramos em nome de Jesus que o jugo está sendo despedaçado, que a maldição foi vencida na cruz, que as coisas velhas passaram e que uma nova história começa hoje. Que toda a casa aqui representada seja marcada pela presença do Senhor. Que pais, mães, avós, filhos, netos sirvam no Senhor. Que cesse, que acabe essa repetição do mal e comece um altar de bênção. Nós profetizamos com fé que o ciclo maligno termina hoje, que o ciclo de Deus começa agora, em nome de Jesus. Amém, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós profetizamos, essa história irá mudar, porque há poder no sangue de Cristo, há poder no sangue de Jesus. Chegará novidade de vida, chegará novidade de vida. Deus cessará essa história de derrota, de humilhação, esse ciclo, como disse a palavra, fortalecidos com todo o poder, segundo a gloriosa força, aleluia, com alegria, dando graças ao Pai, porque nos tirou das trevas e nos colocou na luz do Filho do seu poder. Aleluia. Que eu quero
fazer não faz. Aleluia. E o mal que eu não quero, esse sim, Aleluia. acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, Aleluia. a qual eu não me rendo. Meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Eu sei. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, Tenho prazer na sua lei. Tu Tu és o meu amado. Segura, por favor. Quero falar algo aqui que o Espírito Santo acabou de ministrar no meu coração. Para Luan, Tyson, Elivelto, cadê o outro? E Vitor, tá ali. O Espírito Santo estava ministrando no meu coração, dizendo que é para vocês voltarem. Voltarem. Mas voltar para onde se eu estou na igreja? Voltar para onde se eu estou trabalhando em alguma coisa para Deus? Voltarem ao primeiro amor. Estava aqui ministrando a diaconisa Marlene. Eu vi a cara de Luan deste tamanho aqui na minha frente aqui. Quando você está falando e a imagem da pessoa, né? Depois aparecia Tyson, Elivelto e Vitor. O Espírito Santo estava dizendo a mim que vocês devem voltar, porque há um ciclo maligno operando contra a vida de vocês quatro. Vigiem. Há um ciclo maligno querendo matar vocês espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente e depois fisicamente. O Espírito Santo está dizendo: voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Eu vou repetir porque Deus está dizendo: voltem ao primeiro amor. Meu Deus. Mas nessa noite Ele quebra sobre a vida de vocês quatro esse ciclo, essas correntes que estavam prendendo os pés, as mãos, a boca de vocês, impedindo vocês de enxergarem o invisível nessa noite. Ele quebra porque Ele pode, Ele quebra porque Ele tem controle, Ele quebra, aleluia, porque Ele é aquele que manda na vida de vocês. Ele quebra. Assim diz o Senhor: estou eu cortando esses cadeados sobre a vida de vocês, quebrando e dando a vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Volta a fazer as primeiras coisas que vocês faziam com muito amor na minha presença. Volta. Aleluia. Aleluia. A sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Ou tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite deseja renovar a sua aliança?
voltar à presença do Senhor. Ô pastor, eu nunca aceitei Jesus, mas hoje eu quero aceitar Jesus e quero começar já a fazer as coisas diferentes. Se tiver alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, levante a sua mão aonde você estiver, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Ou tem alguém que quer renovar a aliança com Deus? Se tiver, levante a mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém essa noite? Não tem? Tem uma pessoa lá atrás? Pode vir, tem um jovem lá atrás. Chega pra cá. Traz ele aqui, Dapil. Tem mais alguém nessa noite que quer renovar a aliança com Jesus? Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? E ao te conhecer, todo meu tá renovando a aliança. se enche Vocês lembram dele? de vontade O menino lembra de tu ainda. e reina. Faz mais ou menos quantos anos? Quantos anos faz? Acho que faz mais. Ele congregou com a gente. Tininha, cadê Tininha? Tu tá lembrado, Tininha? Tininha lembra? Quando a igreja era lá em Mocinha, ainda. Que ele ia, era ele, Vaguinho, o menino tudinho, né? E aí depois ele se afastou, a gente perdeu o contato, não foi? Mas nessa noite o Espírito Santo tá te dando mais uma oportunidade. Chama Vaguinho para vir para o culto, vice Jean, chama os meninos. Seja um instrumento de Deus. Convida os meninos para vir. Vamos orar pela vida dele, põe as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar a vida dele nas tuas mãos, Senhor. Nós declaramos que ele foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Nós declaramos que toda a opressão do inimigo, toda a força do inimigo contra a vida dele cai por terra. Nós declaramos que ele firmará os pés, que ele, aleluia, ele se firmará na tua casa. Nós declaramos que o Senhor tem preparado um futuro de bênção, de prosperidade sobre a vida dele. Declaramos que o Senhor tem uma família preparada para ele. Nós declaramos que ele será feliz verdadeiramente, Senhor, na tua presença. Escreve o nome dele no livro da vida, perdoa os pecados, renova e recebe como teu filho. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz, aplauda o Senhor Jesus essa noite, bem forte, bem forte. Pai, no nome de Jesus, leva a tua igreja para casa, guarda os caminhos do Senhor, que nós possamos chegar em paz e em segurança. Cega os nossos inimigos, dá-nos livramento para que nós possamos chegar em paz e nos dar uma semana de bênçãos e vitórias. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E você diz: quero dizer aos meus visitantes que Deus possa dispensar vocês com a bênção que vocês vieram buscar, e que vocês sejam abençoados e multipliquem sobre a vida de vocês ricamente, em nome de Jesus. Conste com as mãos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: Kennedy, pega o telefone dele, o WhatsApp, tá bom? E passa para Jairo. Tchau, até o próximo culto.